muito bem-vindos ao canal da Primeira Igreja Batista em Demerval Lobão. Eu quero te apresentar hoje, neste vídeo, uma das lições da revista Compromisso, uma revista que é estudada nas classes dominicais, na classe da Primeira Igreja Batista. Quero hoje te apresentar a lição de número 10 desta revista, que fala sobre a bênção da reconciliação. Esta lição está baseada no livro de Gênesis, é um livro que estamos estudando neste trimestre. O texto bíblico compreende dos capítulos 32 de Gênesis até o 36. Vamos para a leitura escolhida para esta passagem, que está no capítulo de número 33, dos versos 1 ao versículo 11. Estarei lendo na Almeida, Revista e Atualizada. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas. Pôs as servas, seus filhos, à frente, Lia, seus filhos, atrás deles, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó: os filhos com quem Deus agraciou a teu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos, e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel, e se prostraram. Perguntou Esaú: qual é o teu propósito com todos estes bandos que encontrei? Respondeu Jacó: para lograr mercê na presença de meu senhor. Então disse Esaú: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu: não recuses. Se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente, que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo, e tenho fartura, e estou com ele até que o aceitou. Esse é o texto sagrado para comentário desta revista e outros que serão apresentados durante este vídeo. Então hoje quero trazer a você a bênção da reconciliação. Jacó precisou entender que não era sua astúcia que o faria prosperar, tampouco sua riqueza que lhe traria paz com seus adversários. Como nos lembra Chastain, desculpe aí o inglês, pronúncia, este escritor disse: se queremos ser fortes diante dos homens, será pelo prevalecermos diante de Deus por meio da oração perseverante.
Agora vamos para o primeiro tópico desta lição de hoje, que traz o tema uma oração humilde, baseada em Gênesis capítulo 32, dos versículos 1 ao 32. 20 anos se passaram desde que os dois irmãos se viram pela última vez, conforme Gênesis 31, versículo 38. Jacó bem sabia da ameaça que o reencontro representava, pois ele tinha saído não somente à busca de uma esposa, mas também para fugir da ira do seu irmão. Gênesis 24, versículo 41. Jacó tinha enganado seu irmão Esaú e roubado sua bênção, era a bênção da primogenitura. Agora se sentia ameaçado por dois inimigos: seu irmão, que fora injustiçado, e sua própria consciência acusadora. O escolhido de Deus tinha chegado finalmente ao momento de encarar as consequências de seus pecados. Mas, mesmo Deus que escolhera Jacó para herdar a bênção de Abraão, iniciara há 20 anos o processo de transformação do caráter de Jacó. Aquele encontro está registrado no capítulo 28, onde Jacó tem um sonho. Nesse sonho, ele começa a ter a sua primeira experiência com Deus. Gênesis 28, versículo 12. Jacó percebeu sua presença em grande número com ele e exclamou: este é o exército de Deus. Capítulo 32, versículo 2. O poder de Deus estava sobre ele, ao seu redor naquela viagem, posto que ele fazia sob a direção de Deus mesmo. Gênesis 31, versículo 3 e 13. Nesta viagem ao reencontro do seu irmão, Jacó ainda tentaria o uso de presentes e astúcia com Esaú. Capítulo 32, versículo 8 e 13. Alguns veem nesse gesto uma nova tentativa de suborno. Entretanto, nós mesmos, quando de regresso de uma viagem, pensamos em levar presentes para os nossos familiares e amigos mais chegados, como uma demonstração de carinho. Podemos ver o gesto de Jacó como uma demonstração de boa vontade para com o irmão a quem havia prejudicado tanto no passado. Ao dar aqueles animais a Esaú, Jacó estava oferecendo algo que simbolizava sua própria vida, algo pelo qual ele havia trabalhado intensamente. Afinal, fazia parte de 20 anos do trabalho de Jacó. Queremos chamar a atenção neste ponto para a oração de Jacó naqueles momentos de ansiedade. Gênesis 32, versículo 9 ao 12 e versículo 26. Mateus Henry destaca alguns aspectos dessa oração de Jacó. Vejamos. Primeiro, sua justificativa. Me disseste, volta para a tua terra. 32, versículo 9. Segundo, sua humildade. Não sou digno. 32, versículo 10. Terceiro, seu reconhecimento da bondade de Deus. Com o meu cajado em dois grupos. Gênesis 32, versículo 10. Quarto, sua objetividade. Peço-te que me livres da mão de meu irmão Esaú. Gênesis 32, versículo 11. Quinto,
sua admissão de fragilidade. Gênesis, pois tenho medo dele, Gênesis 32, versículo 11. E sexto, sua confiança na promessa de Deus. Pois tu mesmo disseste, certamente te farei bem, Gênesis 32, versículo 2. E podemos aqui acrescentar ao texto de Mateus Henry a perseverança na oração, observado no episódio do Vale de Jaboque, está no capítulo 32, versículo 24 e 26. A luta que houve naquela noite foi luta de oração, em que havia um combate intenso entre Jacó e Deus. O profeta Oséias identifica nesse homem na luta o anjo do Senhor, conforme Oséias capítulo 12, versículo 3 e 4. Ou seja, aqui vemos uma teofania. Jacó reconheceu que era assim, pois chamou o lugar de Peniel, porque viu Deus face a face. Gênesis 32, versículo 30. O fato de que Jacó prevalecera sobre o anjo não significa falta de força física do próprio anjo, posto que ele deslocou a coxa de Jacó de maneira que ele ficou permanentemente manco, defeituoso. O objetivo do encontro não era quebrar fisicamente de Jacó, mas quebrantá-lo espiritualmente, como parte do processo de fazer ele um vaso útil ao Senhor, e pelo qual Deus também estaria cumprindo a sua promessa em formar povo seu. Jacó abandonou sua autoconfiança e descansou no favor da bênção de Deus, como sugere a mudança de seu nome. Jacó significava suplantador para Israel, homem que luta com Deus, ou homem que vê a Deus. Israel literalmente significa quem luta com Deus, mas toma o sentido de um príncipe de Deus, um príncipe que luta em intercessão com seu Senhor. Como o sábio Salomão assim expressou, escreveu: a bênção do Senhor enriquece sem trazer dor alguma. Provérbios capítulo 10, versículo 22. Depois de Peniel, Jacó prosseguiu sua jornada para um pacífico encontro com seu irmão Esaú. Gênesis 33, verso 3 e 4. Certo de que Deus também mudaria a intenção de seu irmão Esaú. Agora vamos para a exposição do segundo tópico desta lição. A bênção renova as relações, baseado em Gênesis capítulo 35, de 1 a 15. Nossos momentos especiais com Deus serão significativos à medida que permitimos mudança em nosso viver. Abençoado por Deus, Jacó foi ao encontro de seu irmão e, em vez de punhos na lança, ele ali estava de braços abertos, dispostos a um abraço que talvez jamais houvesse acontecido durante os 40 anos que ele estivera
convivendo com seu irmão. A bênção do Senhor havia quebrantado ambos. E aquele encontro que se anunciara ameaçador se mostrava agora um tempo de risos e de louvor. E aí aqui nós temos o clímax da lição, o reencontro dos dois irmãos, em vez de espada na mão, abraços, risos, perdão entre os irmãos Jacó e Esaú. Algum tempo depois da separação pacífica de Jacó e Esaú, Jacó chegou a Siquém, na parte central de Canaã, onde comprou uma parcela do campo. Com esse ato, essa prática, contrariando assim o mandamento de Deus, que essa terra Deus havia prometido dar a ele e a sua descendência. Então, levantou ali um altar em Siquém, dedicado a Deus. Jacó e sua família ali habitando em Siquém. Diná, sua filha, é violentada. Acontece um estupro por um cidadão chamado Siquém. E os irmãos dela, os filhos de Jacó, Simeão e Levi, vão agir para fazer vingança contra esta prática ocorrida com a sua irmã. Em vista disso, Jacó é forçado a sair de Siquém. Então, Deus, contudo, não havia desistido de Jacó e de sua família. Por isso, o instruiu a seguir seu caminho em direção a Betel. E ele estabelecia ali a sua morada. Lembrando que Betel significa casa de Deus. Este ato, essa situação, envolve a família de Jacó. Vai nos lembrar que o servo de Deus está sujeito muitas vezes às mazelas deste mundo caído. Lembrando das palavras do próprio Jesus em João 16:33. No mundo tereis aflições. Então, Deus instrui Jacó a voltar a Betel, o cenário do seu encontro com Deus. Lá, quando ele fugia, saía da casa de seus pais, fugia das ameaças de Esaú, quando ele ia para a casa do seu tio Labão, em busca de uma esposa. No caminho, Deus em sonhos aparece a ele, e Deus agora vai fazer ele voltar para aquele local onde ele teve um primeiro encontro com Deus, onde ele teve a sua primeira experiência, a sua primeira oração, onde ele faz um voto a Deus. Então, o retorno a Betel trouxe mudanças profundas em sua vida. Deus mudou-lhe o nome, Deus renovou com ele a promessa feita antes a Abraão e a Isaac. E como crentes em Jesus Cristo, devemos a cada dia retornar à nossa primeira experiência com Deus. Essa é a lição que nos traz essa passagem, o texto sagrado estudado aqui nesta lição. Então, ao dar o nome àquele lugar de El Betel, o Deus da casa de Deus, podemos entender que para Jacó, Deus era o mais importante daquele lugar, o lugar da sua revelação. Então, meu amigo, minha amiga, você que assiste esse vídeo, isto nos faz entender que não necessitamos andar de igreja em igreja, de retiro a retiro, de encontros a encontros, de
congressos a congressos em busca de ter um encontro com Deus. Deus encontrou Jacó, ele ali dormindo, né, tendo como uma pedra, como um travesseiro. Ele encontrou Davi atrás de ovelhas no campo, encontrou Isaías no templo, encontrou alguns discípulos à beira do caminho, por exemplo, Mateus, sentado na alfândega, cobrando impostos, encontrou Zaqueu em cima de uma árvore, encontrou Paulo cavalgando rumo a Damasco em perseguição aos cristãos. O importante é que, onde, como queira, Deus nos encontre. Tal encontro transforme nossa vida e nos torne vasos úteis. Agora vamos para a parte final, aplicações para a vida. Primeiro, a experiência de Jacó e de muitos outros líderes e heróis da Bíblia nos mostra que Deus não espera que nos corrigimos para assim escolhermos para os seus propósitos. Ele nos elege como somos, por sua graça e misericórdia, para começar em nós o processo de transformação que nos fará adequado, capacitado a seus objetivos em nossa vida. Somente nos corresponde permitir sua ação em nós e aceitar a sua disciplina. 2. A luta de Jacó com o Senhor no vale de Jaboque deve ajudar-nos a entender que, se Satanás nos envia tentações para desviarmos dos propósitos do Pai, Deus nos dá provações para testar-nos a fé e fazer de nós, dia a dia, instrumentos úteis para a realização de seus propósitos para conosco e para o mundo. Aprendamos a suportar nossas provações, certo que aquele que nos prova conhece até onde pode provar-nos com sucesso. E 3, se bem que houvesse experimentado tempos de íntima comunhão com o Senhor, Jacó consentiu em que os ídolos estivessem no meio de sua bagagem. Muitas vezes sofremos reveses em nossa vida por permitirmos ídolos misturados à nossa bagagem, que como indivíduos, quer como comunidade, congregação, igreja, como Jacó, se queremos experimentar a verdadeira comunhão com o Pai em Betel, precisamos lançar fora todo e qualquer ídolo em nossa vida. Então essa foi mais uma lição da revista Compromisso, lição número 10, da Escola Bíblica Dominical, baseada no Gênesis capítulo 32 ao 36. Deus em Cristo te abençoe, que você possa ter a oportunidade de conhecer outras lições apresentadas aqui neste canal da Bíblia Sagrada. Em nome de Jesus, até nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir.